Muito obrigado a você que segue na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos chegando com o nosso projeto Band Negócios, um trabalho em parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do nosso Manhã Bandeirantes, no ar de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Também na tela da Band, aos finais de semana, e parceria também com o portal bandmulti.com.br. Um espaço sempre para a gente falar sobre o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana, e conhecemos personagens importantes também na formação daqueles que são de áreas fundamentais para a nossa sociedade. E hoje, nosso assunto é a formação de direito e também a preparação de novos alunos e novos profissionais aqui na cidade de Campinas. A Universidade Presbiteriana Mackenzie foi eleita como a melhor instituição de educação privada do estado de São Paulo em 2025. Esse é o resultado do ranking universitário Folha do ano passado. Segundo o ranking QS Latin América e Caribe do ranking, o Guia da Faculdade Quero Educação e Estadão, Mackenzie também é reconhecido entre as melhores instituições de ensino da América do Sul. Estamos falando de um centro que tem mais de 70 anos e a Universidade Presbiteriana Mackenzie possui 3 campi no estado de São Paulo, em Higienópolis, Alphaville e aqui na cidade de Campinas. Nosso convidado nesta edição do Band Negócios é o professor Dr. Leopoldo Rocha, diretor acadêmico e docente em Direito Constitucional, Direito Antidiscriminatório e de Direitos Humanos do curso de Direito do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui no centro da cidade de Campinas. Professor, primeiramente, parabéns pelos resultados. Muito obrigado por estar conosco. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios do Grupo Bandeirantes. Um bom dia. Muito bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu espero contribuir com esse assunto que é muito importante, né? A gente pensar na formação de pessoas para o mercado de trabalho, mas também para o exercício da vida cidadã. Estou aqui para contribuir. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui. Como é que o Mackenzie recebeu esses resultados, esses números, e como trabalha para manter essa hegemonia e esse índice tão favorável não só no Brasil, mas na América do Sul, professor? Olha, a gente recebe com muita tranquilidade, serenidade, mas com muita alegria, né? A gente tem um esforço bastante grande, desde a contratação de docentes, concepção de projeto pedagógico, parcerias com empresas, diálogo com o mercado, no intuito de buscar esses índices, buscar esses rankings, né? Buscar esse posicionamento. Então, quando chega para a gente é uma satisfação muito grande, porque nos indica que a gente está num bom caminho, mas com a serenidade de saber que a gente trabalhou para isso, né? E fez isso com afinco, pensando sempre na transformação da vida das pessoas. Acho que isso é resultado, né, de um processo que vem sendo cuidado já há muito tempo, né? A universidade tem uma tradição muito grande sempre nesse sentido. Nath Luquezzi, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios professor Dr. Leopoldo Rocha. Bom dia para você, Nath. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, professor. Realmente, quando um aluno, né, está nesse ambiente acadêmico, muito se pensa no futuro. E vocês oferecem hoje o Escritório de Assistência Jurídica, que foi criado em 2023. Queria entender qual que é o intuito desse escritório e como ele pode ajudar a esse estudante que está nesse período acadêmico, ter essas vivências antes da sua formação. Legal. Essa é uma pergunta que me permite falar um pouco do escritório, porque para a gente é um espaço bastante importante, né? Felizmente, os estudantes do Mackenzie têm uma grande penetração no mercado de trabalho, né? Os alunos que querem fazer estágio, eles fazem estágios em grandes escritórios, em órgãos públicos como tribunais, Ministério Público. Então, ocupar espaços de prática profissional não é um problema para o estudante do Mackenzie. Mas qual que é a questão? A gente sentiu a necessidade, num dado momento, de oferecer uma oportunidade que não é só uma oportunidade prática. É uma oportunidade prática humanizadora. Então, o escritório de assistência, ele recebe pessoas em situação de vulnerabilidade econômica que vão receber ali um tratamento jurídico, um encaminhamento jurídico, mas não só do ponto de vista da técnica do direito,
mas também do acolhimento humano, de entender a situação das pessoas, pensar como, para além do encaminhamento jurídico, a gente pode ajudar, porque a gente parte desse pressuposto que o estudante precisa ter essa experiência de resolver tecnicamente o problema da pessoa, mas de não deixar de ser acolhedora, de não deixar de ser afetuosa, até porque às vezes as pessoas vão com uma expectativa além daquilo que elas têm de direito. Então a gente precisa dizer para elas, olha, você não tem todas essas possibilidades. Isso tem que ser dito, mas de maneira a entender que aquela expectativa vem de um problema que a pessoa vive na vida dela e que precisa de alguma forma ser abordado. A gente não faz um tratamento psicológico, nem, apesar de ser uma universidade confessional, a gente também não faz um acolhimento religioso, mas a gente tem, através desses vieses, a condição de tentar algo para além do problema técnico, tentar dar um suporte que seja mais humanizador. E o escritório tem essa finalidade, por isso para a gente é muito importante manter esse espaço. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição de ensino superior, privada e que tem mais de 150 anos de história, fundada no século ainda XIX, a partir da escola americana, criada por missionários presbiterianos em São Paulo. E a universidade se consolidou como universidade em 1952. Desde a formação, professor, o Mackenzie diz que o objetivo é formar profissionais capacitados e cidadãos críticos, com base em valores éticos, capazes de contribuir para a sociedade. Isso ainda é a base fundamental da formação de um aluno? Certamente. É a base fundamental da formação de pessoas, estudantes, alunos, porque a gente tem a necessidade de formação técnica, de participação no mercado de trabalho. A gente não pode deixar de reconhecer que a universidade é um instrumento de mobilidade social. As pessoas buscam na universidade melhores condições de vida através da formação profissional, mas isso não é a única função de uma universidade. A sociedade é necessariamente formada por pessoas que têm a capacidade de pensar, de fazer juízo crítico das coisas, porque assim elas contribuem não só para suas carreiras individuais, profissionais, mas contribuem também para uma boa formação social. A gente parte do pressuposto que a universidade tem que ter uma ampla capacidade de transformação. Transformar o indivíduo, isso é fundamental, mas para que o indivíduo possa reverberar essa transformação e transformar o meio em que ele está inserido, né? Seja um meio familiar próximo, seja um meio mais remoto de pessoas com as quais ele não tem relação, mas que ao longo da vida ele vai tratar. Isso é super importante. Com o advento das redes sociais, a gente tem visto muito um choque geracional e dentro de uma sala de aula numa universidade existem pessoas de diferentes gerações, de diferentes idades. Para o senhor, como professor, como docente, como adaptar a linguagem para que todo mundo saia daquela aula, daquele curso, entendendo tudo e conseguindo buscar no mercado de trabalho um melhor posicionamento? Olha, esse talvez seja um dos maiores desafios da atividade docente atual. Como é que a gente pode compatibilizar a linguagem, compatibilizar a experiência, compatibilizar a expectativa, porque são diferenças muito grandes do ponto de vista geracional e dos estímulos, né? Os estímulos que nós docentes tivemos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa idade adulta inicial, é muito diferente dos estímulos que os jovens que hoje estão na universidade têm e tiveram. Então essa compatibilização é muito difícil. O nosso papel de educadores, e acho que esse é o nosso mais importante papel, é o de buscar viabilizar o diálogo. Porque o estudante não vai se colocar no papel do docente e o docente não vai conseguir se colocar no papel do estudante. Então a gente precisa entender que o espaço da sala de aula tem que ser um espaço de mediação para que esses papéis convivam de maneira harmônica e que a gente possa, a partir desse diálogo, buscar potencializar aquilo que o ensino tem para dar. E aí tem vários métodos para isso e cada componente curricular de cada curso determina um método diferente. Eu, quando leciono, por exemplo, o direito antidiscriminatório, eu procuro compatibilizar esse espaço a partir de casos. Então eu trago casos reais, às vezes casos hipotéticos, e a partir dos casos a gente vai dialogando. Aí eu chamo uma CEO mulher a partir de um reconhecimento profissional. Eu chamo ela de profissional bem-sucedida e etc. Tem um aluno meu que vai chamar ela de diva.
faz parte desse conflito de terminologias. E a gente se entende através de um ponto em comum, que é um caso que acontece na vida das pessoas todo dia. Professor, além do choque de gerações, desde 2004 existe no Brasil o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que dá acesso a jovens ou pessoas de todas as idades de baixa renda a universidades particulares. E o Mackenzie tem bolsas de estudo integrais e também parciais para alunos do ProUni. Como é que o senhor enxerga essa troca de experiências de pessoas de classes sociais diferentes e o ingresso de quem talvez não tivesse a condição de pagar a mensalidade do Mackenzie, mas ter a formação que a universidade oferece? Olha, isso é fundamental. O espaço da universidade é um espaço de liberdade e a liberdade ela só se consubstancia num espaço que seja plural. Se a gente tem a universidade num contexto muito fechado, isso é muito prejudicial para a visão de mundo das pessoas e para o exercício da liberdade delas. Então o espaço da universidade tem que ser um espaço plural, heterogêneo, em que as pessoas conheçam realidades diferentes das realidades que elas têm no seu entorno e possam, a partir daí, buscar ampliar a sua concepção de mundo, a sua capacidade de intelecção, de raciocínio. Então, pensando nisso, né, a universidade tem os próprios meios de financiamento estudantil. Então a gente tem algumas bolsas de filantropia, tem alguns programas de bolsa para estudantes vindos de escolas públicas, e a gente também tem as bolsas vindas do governo federal através do ProUni, e no conjunto a gente consegue ter um ambiente bastante plural, mesmo em cursos que são cursos mais concorridos, com um valor de mensalidade um pouco maior, e isso para a gente, eu repito, é fundamental. Nós estamos conversando com o professor Dr. Leopoldo Rocha, diretor acadêmico e docente em Direito Constitucional e outras áreas também da Faculdade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui da cidade de Campinas. O nosso Band de Negócios vai para um rápido intervalo e na volta o nosso assunto é a formação específica também do professor. Como hoje é o desafio para formar novos profissionais da área do direito? Qual a busca hoje pelo curso e o que se espera de alguém formado nas diferentes áreas ligadas ao direito no Brasil? Um rápido intervalo, na volta a esses e outros assuntos a gente confere aqui no nosso Band de Negócios dentro do programa Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos. Tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. As inscrições para o Enem deste ano começam hoje, segunda-feira, e devem ser feitas pela internet, na página enem.inep.gov.br/participante. O prazo para se inscrever vai até o dia 5 de junho. Já a taxa de inscrição é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito até o dia 10 de junho. Uma das novidades deste ano é que os estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede pública terão cadastro automático, mas ainda precisam confirmar a participação. Vale lembrar que as provas serão aplicadas em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro. O Enem é a principal porta de entrada para as universidades públicas e programas como SISU, ProUni e FIES. Por isso, a orientação do Ministério da Educação é não deixar a inscrição para a última hora. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Manhã Bandeirantes. De volta com o nosso Band Negócios, projeto em parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, com a Band TV Campinas e o portal bandmulti.com.br, recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, o professor Dr. Leopoldo Rocha, diretor acadêmico e docente em Direito Constitucional, Direito Antidiscriminatório e de Direitos Humanos do curso de Direito do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus aqui da cidade de Campinas. Professor que também é pesquisador do Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Professor, os dados que nós temos aqui mais recentes do Brasil, num levantamento sobre as universidades como um todo, apontam que o Brasil possui quase 1.300 cursos superiores de direito, se consagrando aí como um dos países com maior formação acadêmica para o direito no mundo todo. Há espaço para tanta gente formada em direito e o que pode ser um diferencial para o mercado de trabalho diante de tanta gente que ingressa no curso e às vezes não sabe exatamente o que fazer num ambiente tão complexo como é o direito aqui do país? Bom, vamos lá. O Brasil tem muitos cursos de direito. Em parte isso se justifica pela extensão territorial. É um país muito grande, com muita gente, mas ainda assim é sabido e reconhecido mundialmente que no Brasil tem muito mais curso do que, de fato, a capacidade de absorção do mercado de trabalho. E aí a Ordem dos Advogados do Brasil faz um papel de filtro, né? Através de um exame de ordem. Então, a pessoa, quando ela se forma, se ela quiser exercer a advocacia, ela tem que ser aprovada no exame de ordem. Se ela quiser exercer a magistratura, ela tem que passar num concurso público e assim por diante. Então, não basta a formação no curso de Direito, há outros filtros que acabam diminuindo um pouco o número de pessoas que, de fato, vão atuar no mercado de trabalho em profissões ligadas efetivamente ao direito. Mas, ainda assim, há muita gente. E aí é importante a gente olhar para esses diferenciais. Primeiro, boa formação. Né? Ter conteúdo, ter conhecimento, ter passado por experiências acadêmicas relevantes é super importante. E quando eu falo experiência acadêmica relevante, é porque existe hoje uma, eu não vou dizer tendência, mas por vezes um olhar de um direito muito técnico, de pessoas que se formam para exercer o direito de maneira muito operacional. E quando a pessoa tem uma formação que vai para além desse tecnicismo, dessa operacionalidade, e estuda o direito do ponto de vista científico, acadêmico, com as bases filosóficas, sociológicas, isso é um grande diferencial. Porque no exercício do da profissão no dia a dia, esse repertório te dá maleabilidade, te dá sustentação. E, para além disso, a especialização. Acho que hoje é importante você se especializar numa área, aprofundar nessa área e ir trabalhar nessa área de especialização, porque aí você vai poder agir, atuar de maneira diferenciada, de maneira contundente, verticalizada. Acho que isso é super importante. Numa primeira vista, né? Esse problema é um problema super complexo, mas acho que numa primeira análise seriam esses os pontos. Hoje em dia, todo mundo acabou virando influenciador, todas as profissões têm essa necessidade. Quando o assunto é direito, qual é o limite? Olha, talvez o limite seja justamente esse. A gente tem uma opinião, né? E o conceito de justiça, o conceito de certo e errado, essa visão moral é própria do ser humano. Então todo mundo tem uma ideia de certo e errado, de justo e de injusto. E essas visões são plurais, são diferentes. Eu costumo fazer em sala de aula um exercício que eu pergunto assim, olha, todo mundo sabe que a maioridade penal se dá aos 18 anos. Quem é a favor da manutenção da maioridade penal? Um certo número de pessoas levanta a mão. Quem é a favor da redução da maioridade penal? Um certo número de pessoas levanta a mão. Aí eu pergunto assim, quem é a favor de aumentar o tempo, né? Aumentar a maioridade penal de 18 para uma idade maior? Aí fica todo mundo me olhando e falando, professor, tem isso? Falo, o conceito de justo ou injusto comporta muita coisa, até aquilo que a gente nem imagina. E acho que essa é a questão. A gente saber que a gente pode opinar, que a gente expressa as nossas opiniões, mas que isso tem um valor até certo ponto. Quando você passa a analisar questões práticas, problemas da vida real,
você tem que ir para além das opiniões, além dos achismos, e aí tem uma técnica, porque a gente tem que compatibilizar a sua ideia de justiça com a minha ideia de justiça, com a ideia do João, da Maria. Se todos nós temos ideias diferentes, a gente tem que compatibilizar isso, porque precisa ter uma ideia posta de justiça. Isso é através de um mecanismo jurídico normativo que você tem que estudar. Hermenêutica, sociologia do direito. Então, acho que o limite é esse, a gente saber até que ponto é possível e desejável se dar uma opinião e até que ponto você precisa ter um outro instrumental para resolver problemas reais da vida. Professor, o termo direitos humanos no Brasil, ele ficou estigmatizado talvez nas últimas décadas como sendo uma ala que defenda direito dos bandidos, uma ideia de que vai na contramão de uma sociedade que busca mais punição aos criminosos, mais tempo de cadeia para quem comete uma infração. Como na formação de um advogado, de um juiz, de um delegado de polícia, que todos eles passam pela área de direito, como quebrar essa barreira e trazer os direitos humanos como uma discussão acadêmica e séria, sem essa imagem que talvez o aluno já tenha construído antes de ingressar na universidade? Você sabe que, para mim, enquanto professor de direitos humanos e pesquisador de um centro relevantíssimo de direitos humanos, como lá na Universidade de Coimbra, é uma incógnita, é um ponto de interrogação essa visão estigmatizada de direitos humanos. Porque se a gente olha para a teoria dos direitos humanos, a teoria dos direitos humanos é liberal. O grande pensador fundante da ideia de direitos humanos é Locke, é Kant, são pessoas do liberalismo. Então essa distorção teórica, ela é muito mais uma narrativa política do que de fato uma questão científica do direito. E aí o nosso esforço é dizer o seguinte, olha, lá no final do século XVIII, no iluminismo, no liberalismo, se dizia, todos são iguais perante a lei. E essa é a premissa, o ser humano não é um instrumento da realização da felicidade do outro. O ser humano, ele é vocacionado a ele ser feliz. E para isso a gente precisa partir de parâmetros de igualdade e de justiça. Então, em nenhum momento, quem estuda direitos humanos vai propor que as pessoas não respondam pelos crimes que elas cometam. Ninguém em nenhum momento vai propor que uma pessoa deixe de cumprir uma pena depois de condenada, ou tenha uma pena amenizada, abrandada depois de condenada. Isso não é objeto de estudo nem de interesse dos direitos humanos. Porque cada país vai se organizar para dizer qual é a medida justa. E na medida em que se entende o que é justo na esfera penal, na esfera civil, na esfera do consumidor, na esfera do trabalho, o que a teoria dos direitos humanos vai dizer é a gente tem que aplicar essa justiça independentemente de quem seja a pessoa que está sofrendo a pena. Porque, vamos lá, eu não posso achar que é normal ou desejável que uma pessoa que tem uma determinada condição socioeconômica sofra pena de uma maneira e uma pessoa que tem uma condição socioeconômica diferente sofra de outra maneira. É só isso, é só a ideia de igualdade. Se todos são iguais perante a lei, tem que ser igual para o bem e para o mal. Entre aspas, né? Ou seja, é um estigma que precisa ser quebrado. E ele só é quebrado quando a gente entende de onde vem a ideia de direitos humanos e para que ela serve. E é justamente isso, para que a gente não coloque pessoas em categorias distintas, porque quando a gente classifica pessoas a partir de categorias distintas, a gente está dizendo que a existência de umas é menos importante que a existência das outras. Isso eu não consigo conceber alguém imaginar que isso seja algo desejável numa sociedade que se pretende livre, justa e solidária. O senhor é pesquisador do Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Em Portugal, direitos humanos também tem esse estigma do Brasil ou é outra visão? Não, acho que é menos. Pelo menos eu tenho a sorte de conviver com pessoas que são bastante arejadas, né, na área dos direitos humanos. É claro que a escalada dos discursos políticos, os interesses que estão por trás desses discursos, isso é universal, isso acontece no mundo inteiro. E lá em Portugal, como em outros lugares do mundo, a gente tem pessoas que tentam operacionalizar o discurso dos direitos humanos para defender determinadas ideologias. Isso acontece. Eu acho que no Brasil isso talvez seja um pouco pior, porque o nosso grau de desinformação é muito grande. O nosso déficit formativo é muito grande. As pessoas são levadas
por informações falsas, por informações sem conteúdo, talvez com um pouco mais de facilidade. Então, acho que isso repercute um pouco mais aqui do que lá e em outros lugares do mundo. Nós estamos conversando com o professor Dr. Leopoldo Rocha, diretor acadêmico e docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus Campinas, aqui dentro do nosso projeto Band Negócios. Pergunta da jornalista Nath Luquezzi. Professor, como funcionou a adaptação tecnológica de inovação, IA, pós-pandemia? Como é que tem sido esse novo mundo para o direito? Essa é uma excelente pergunta, porque ela ainda nem tem resposta, né? As coisas mudam de maneira tão rápida, né? Que o que a gente faz é tentar... O direito ele é uma ciência que ela é uma ciência de cautela, né? Em que a gente às vezes precisa dar um passo para trás para entender a repercussão social das coisas e ver como é que a gente pode propor um dever ser adequado para isso. Então o que eu penso? Que as tecnologias, e já não é de agora, né? Porque a inteligência artificial ela ganhou corpo agora. Mas as realidades virtuais e outras formas de manifestação tecnológica que já existem há alguns anos, a comunicação pela internet, isso tem que ser visto de maneira instrumental. O direito olha para isso de maneira instrumental. O direito é feito por pessoas, para o bem-estar das pessoas que vivem numa comunidade. E tudo aquilo que vem para auxiliar essa convivência, o direito vai olhar e vai tentar privilegiar isso para que, de fato, as pessoas vivam melhor, tentando minimizar, inclusive, os riscos que essas ferramentas têm no convívio social. Então, eu falo que é uma pergunta sem resposta porque a gente tenta entender qual é a situação de momento e tenta emprestar para essa situação de momento uma regulamentação, uma regra, com o objetivo de fazer com que esses instrumentos sejam instrumentos potencializadores de felicidade, de bem-estar, e não o contrário, né? E aí eu tenho discutido muito isso na universidade, porque a gente tem colocado tecnologia na grade curricular do direito. Então hoje a gente tem, além de direito e tecnologia, a gente tem direito das big techs, tem direito na sociedade da informação, então tem conteúdos jurídicos de tecnologia no curso de direito. E a ideia a gente vai estudar isso, a gente vai entender qual a legislação aplicável a isso e propor, inclusive, novas soluções. Mas a gente não pode deixar de ter em mente que isso tem que estar aliado ao bem-estar das pessoas, né? Que essa tecnologia é instrumental, ela não é um fim em si mesma, ela tem que servir como um instrumento, como um meio de realização da felicidade das pessoas. A inteligência artificial que desenvolve textos, pode até escrever livros, ela chegou no direito e qual é a cautela para que não... Claro, nunca vai se substituir o papel de um advogado. Mas assim, eu me lembro quando começou a era digital, os trabalhos acadêmicos, por exemplo, com o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje, com a inteligência artificial, dá para descrever se o advogado, se o aluno de direito, ele produziu aquele texto ou se aquilo é fruto de uma IA, professor? Tá, embora a própria IA consiga disfarçar isso, né? Mas eu queria pegar um ponto da sua fala, porque para mim ela é a questão-chave, né? Você diz, olha, a inteligência artificial não vai substituir as pessoas, o advogado, o profissional. Eu também acho que não vai. E acho que o nosso grande desafio é mostrar para os estudantes que não vai, porque alguns acham que vai. Alguns terceirizam a atividade acadêmica com a perspectiva de terceirizar a atividade profissional para uma IA lá na frente. E a gente precisa mostrar para essas pessoas que não deve ser assim. A gente não pode negar o uso da IA. Tá aí, a gente usa, todo mundo usa, né? Eu, enquanto professor, uso, enquanto pesquisador, uso, mas de maneira instrumental, como ferramenta. E a gente precisa dizer para os estudantes que eles também vão usar. E aí eu propus, no semestre passado, um exercício super interessante, porque a gente dá trabalho para os alunos fazerem, né? Esperando que eles vão se debruçar sobre aquilo. Mas sabendo que eles vão usar a inteligência artificial, o que eu fiz? Eu peguei um trabalho e falei, olha, eu vou analisar o trabalho, a análise do conteúdo do trabalho vai ter 20% no peso da nota. 80% eu vou avaliar o prompt que você usou na inteligência artificial. Então agora a gente faz isso, a gente avalia o prompt. Eu quero saber o que você fez com a inteligência artificial para chegar nesse resultado. Se você chegou e falou, olha, me redija um trabalho de tantas páginas sobre tal assunto, eu não posso te dar nota.
porque não é você que está trabalhando. Agora, se você fala, olha, eu tenho trabalho sobre tal assunto, pesquisei tal coisa, minha perspectiva é essa, o que você acha da minha ideia? Ah, você trouxe o resultado? E se a gente pensar tal coisa, desdobra melhor isso aqui? Ou seja, vai dialogando com a inteligência artificial para ela te dar elementos e informações para você depois sistematizar isso num trabalho e entregar. Como o profissional vai fazer isso numa petição, como o juiz vai fazer isso numa decisão, né? Os tribunais têm usado a inteligência artificial como instrumento de otimização do trabalho de maneira muito efetiva e sem importante. perder a autoralidade, né? Exatamente. Até porque o profissional do direito, como profissional de outras áreas, precisa entregar a humanidade naquilo, né? A inteligência artificial, ela vai, do ponto de vista técnico, talvez ela vá apresentar algo de super relevante, talvez, se ela não alucinar, se ela não usar informação falsa. Mas, por mais perfeita que ela seja do ponto de vista formal, se não tiver humanidade naquilo, né? Se você não conseguir transparecer no seu trabalho o seu sentimento em relação às pessoas que te cercam, quem confiou no seu trabalho, isso não tem valor, né? Isso a inteligência artificial, eu acho, né? Acho que não vai fazer. Veremos no futuro, saberemos nos próximos capítulos, e nós começamos aqui no nosso Manhã Bandeirantes com o projeto Band Negócios, que você acompanha aos finais de semana na tela da Band. O professor Dr. Leopoldo Rocha, diretor acadêmico e docente em Direito Constitucional, Direito Antidiscriminatório e Direitos Humanos, do curso de Direito do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui no campus de Campinas. Professor, teríamos mais muitos assuntos para abordar, quem sabe numa próxima oportunidade. O convite já está feito. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com nossos espectadores. Espaço sempre aberto aqui no Grupo Bandeirantes para a gente falar de algo tão importante como a formação acadêmica aqui em Campinas. Obrigado, eu agradeço pelo convite e convido a todos e todas a conhecerem o campus do Mackenzie para a gente continuar esse debate, continuar esse diálogo. E eu estou sempre à disposição, sempre que for chamado, venho com o maior prazer. E você continua conosco, porque no Grupo Bandeirantes, você sabe, está sempre muito bem informado.